Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Análise Gráfica. Aqui você aprende a operar o gráfico utilizando análise gráfica e análise técnica, regiões de suporte, resistência, indicadores. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vou começar aqui, ó, cara, mercado aberto, coroa, mercado OTC. Cara, tá? O cara, vamos começar então com o euro USD. Estou identificando o gráfico chegando a uma região de extrema importância aqui. Pronto, vou executar uma compra. Aqui a gente está fazendo uma entrada clássica, né? Vou até pegar outra, ó, se ele descer um pouco mais. Aí, tacou para cima. Tá ótimo. Por que da execução da compra aí? Justamente o gráfico no passado ele fez uma movimentação, ele superou uma máxima, ele está retornando justamente para corrigir aí e continuar o seu caminho. Essa operação aí, ela tem um nome, tá? Nós fizemos uma entrada especial aí. E utilizamos a análise gráfica para poder executar a operação. Tá? Euro USD, uma entrada de compra, mais 8 segundos, está pagando 85%. Chegamos até uma margem extra que poderia já dar meta batida para a gente. Né? E aproveitando aqui a oportunidade, eu gostaria de ler a pergunta de um inscrito, que hoje nós temos bônus no final, né? Então nós temos aqui a pergunta do nosso querido Carlos Costa. Então ele fala assim, ó, entradas perfeitas. Eu que agradeço, viu, Carlos? Pergunta, telas de fim de movimento, exaustas e preenchimento funcionam apenas em suportes? Outras apenas em resistências? Ou funcionam iguais em suportes e resistências? Então o Carlos ele fez essa pergunta no vídeo leitura de continuidade, como identificar quando o mercado vai seguir o movimento. Se você quiser assistir esse vídeo, procura aí, tá? Põe na pesquisa do nosso canal que você vai encontrar, tá? Então, Carlos, quero agradecer você pela pergunta, é de extrema importância, principalmente para os iniciantes. A gente vai estar aí colocando como bônus um treinamento no final para mostrar, né, para eu ajudar você a identificar se realmente essas velas de final de movimento, exaustões, preenchimentos, eles aparecem em suportes e resistências. Tá? Vamos lá, vamos para bater a meta, né? Falta mais uma, apesar que a meta já está batida, né? Então, rodou agora. E o cara novamente, pessoal. No mercado aberto, né? A gente vai pegar outro par de moeda no mercado aberto, tá? Quando dá coroa, a gente pega o ATC. Okay? Olha o GBP aqui, ó. É o próximo da fila. Tô chegando e tá tendo uma indecisão gráfica aqui. Ó, região. Ah, eu espero que ele já não tenha tocado ali, tá? Mas eu já identifiquei a região bem clara de oferta aqui, né? E estou apostando que o gráfico ele vai segurar aí pelo menos um preenchimento ou no final de movimento, tá? Eu pensei super rápido, né?
mais 25 segundos para o fechamento da operação, tá pagando 85% de GBP/USD, tá, pessoal? GBP/USD pagando 85%, uma execução de uma compra, agora já foi batido o martelo para nossa meta batida, né? É uma análise perfeita. Muito boa. Então, hoje, essas duas valeram por 3, né? Muito bom, né? E aí, eu faço uma pergunta. Você está cansado de seguir métodos milagrosos para tentar fazer suas operações e não dar certo? E se eu te mostrar que você, batendo o olho no gráfico, você consegue enxergar como se fosse uma visão de raio-x, o momento certo de você apertar compra ou venda? Pois é. Então você está no canal certo. Se você ainda está há anos e não tem consistência no mercado, é aqui que você vai encontrar sua consistência. Então continua seguindo aí o nosso canal, né? Se inscreve se não é inscrito, deixa like para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas que precisam se tornar consistente. Então vamos para as explicações, para depois ir para o treinamento. Vou colocar aqui o ponto fix. Qual é a entrada que a gente fez aqui? O famoso throwback. Então, o gráfico, quando eu cheguei aqui, eu já vi que tinha uma máxima aqui, ó, que foi rompida, ó. Então, ele rompe aqui nessa região, ó. E, então, quando ele vem fazendo as movimentações, ele rompe e aí ele faz o throwback. Tá? Então, eu peguei justamente aqui, ó, na região de conflito. Já entrei com tudo. GBP/USD. O que está acontecendo aqui? Uma entrada de continuidade, um preenchimento. Tá? Vou colocar aqui, ó. Esse preenchimento aonde, Augusto? Vou mostrar para você. Preenchimento na região de oferta. Tá? Preenchimento aonde? Região de oferta. Tá? Ah, mas estou vendo dois topos aqui, Augusto. Como assim região de oferta? É uma região. Toda essa área aqui, ó, ela é uma região, tá bom? É uma região aonde possivelmente vai existir uma força de vendas para reverter o gráfico, como você está vendo aqui, tá? Então, você viu que na hora que eu entrei no gráfico, eu já bati o olho nessa indecisão aqui. Depois esse candle, ele me acionou um gatilho? Pois é. Então, esse gatilho, ele estava falando assim para mim, ó, pode ir para cima que ele vai buscar máxima ou até preenchimento a máxima antes de pensar em vender, antes de trabalhar contrário, tá? Ó, na hora que eu voltei assim, eu já apertei o botão na hora, tá? Que eu vi aqueles dois topos ali, ok? Então, uma entrada clássica, né? De preenchimento, ó, isso aqui serve até para a gente poder usar como exemplo para o Carlos, tá? O Carlos perguntou assim, ó, vou ler de novo, hein? Vou ler de novo. O Carlos perguntou assim, ó, velas de final de movimento, exaustões e preenchimentos funcionam apenas em suportes, outras em resistência ou funcionam iguais em qualquer suporte ou em qualquer resistência? Depende, viu, Carlos? Depende. Tá? Eu vou ler aqui, ó. Vou colocar aqui preenchimentos, ó. De final de movimento
preenchimento e exaustão e vamos colocar ignição, vai. Ignição. Ó. Então, candles de final de movimento, preenchimento, exaustão, ignição, etc, 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 porque existem muitos outros também. Tá? Eles ocorrem sempre em regiões de suporte ou regiões de resistência ou nos dois, né? Tanto num quanto no outro. Tanto num quanto no outro. Tá? De acordo com o contexto gráfico. Por exemplo, aqui, ó, o que houve aqui? Um preenchimento. Tá? Por isso que eu busquei lá o preenchimento. Tá? Então, preenchimento. Após esse preenchimento, eu faria uma venda de olho fechado aqui. Só para você ter uma ideia. Ó, o que houve aqui embaixo? Também um preenchimento. E um preenchimento com característica de desaceleração. Tá? A região aqui ó, de demanda. Tá? Olha aqui, tá vendo aqui essa indecisão gráfica? Eu considero ela como um final de movimento também, tá? Ela está acontecendo no melhor momento do gráfico, é uma região de resistência aqui. Tá? Então eu faria uma venda de olho fechado aqui, tá? Nessa resistência. Okay? Vamos ver o que tem de bom aqui também. Ó, por exemplo, esse Kendo aqui, ele é um doji, só que ele tem a característica de ignição. Eu faria uma continuidade após ele, tá? Tranquilamente. Eu aplicaria uma continuidade, porque ele tá sendo formado numa região de suporte. No micromovimento, no movimento terciário, ó, suporte. Então, Carlos, quero te agradecer, tá, pela pergunta. Você viu como é que o gráfico ele é exato? Ele sempre vai mostrar os sentimentos dos participantes em forma de preenchimento, de exaustão, de ignição, de final de movimento, etc, etc, etc. Tá? Então, ó, olha outro final de movimento aqui, ó. Olha outro final de movimento bem aqui, ó. Opa, vou apagar ali. Aqui, ó. Pra quem não tá vendo, ó, aqui tem um final de movimento, ó. Eu entraria vendido ali brincando também, tá? Olha quanta coisa boa a gente tem, né? Dentro desse contexto geral do gráfico, ó. Então, o que eu falei para você, né, Carlos? Sim, com certeza, eles sempre vão ocorrer nas regiões de interesse do gráfico. Temos o preço máximo, tá? Preço máximo. Temos o preço mínimo, preço mínimo e temos o preço médio. Então, esse foi o nosso treinamento de hoje, tá? Quero agradecer você, Carlos, por estar contribuindo. Tem pessoas que estão começando agora, que estão se inscrevendo no nosso canal e vão virar chave só de eu apresentar esse mapa aqui. E graças à sua pergunta, como eu estou sempre dizendo, eu costumo aprender mais com vocês, que são inscritos do canal aqui, do que com certas pessoas, certos traders que já têm determinada experiência no mercado. A barriga tá roncando aqui, pessoal. Eu não comi nada, só tô tomando café. Olha, não sei se vocês estão escutando. Então, o porquê que eu falo isso sempre aqui para vocês, né? Porque para você se tornar um bom operador, você precisa ser simples, entendendo? Então a consistência ela tá na simplicidade, tá entendendo? Grava isso, hein?
consistência está na simplicidade, você enxergar o gráfico de maneira natural, ele está subindo ou quando ele está descendo, é só isso, tá? Então, gostou do vídeo? Deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça, tá? Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto, até o próximo vídeo, até mais.